É hora de acumular bitcoins ou ficar de fora das criptos? O que a análise gráfica indica? No programa de hoje a gente separou 10 gráficos para entender se o momento atual sugere que o melhor é comprar ou se afastar dos bitcoins. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com alguns deles. Roda a vinheta, o Crypto News tá só começando. Salve, bem-vindos ao Crypto News e hoje nós temos uma avalanche de gráficos que trazem sinais, indícios, pistas do que pode acontecer a partir de agora com o Bitcoin. Sendo assim, vamos então analisar os criptográficos. Esse primeiro mostra uma métrica chamada risco de reserva. E o que ele aponta, basicamente, é que quanto mais baixo está o indicador, representado pela linha amarela, mais alta é a convicção dos holders, dos investidores comprados de longo prazo. E veja que agora a linha amarela está em suas mínimas históricas, abaixo até de quando estava nos piores anos do BTC, em 2015, no final de 2018. Ou seja, holders muito convictos do excelente momento que esse ponto representa para a acumulação de bitcoins. Tá vendo nesse outro gráfico que parece a figura de umas bandeiras? Pois é, ele é chamado de flag over flag. Nessa análise, quando a linha do BTC bate no limite superior de uma bandeira, isso indica que o Bitcoin está comprado em excesso e, portanto, há uma grande probabilidade de queda. Na ponta oposta, quando a linha bate no limite inferior da bandeira, isso sugere que o Bitcoin está sobrevendido e que, portanto, há uma grande probabilidade de alta do preço do BTC adiante. Exatamente o ponto em que a gente está agora. Esse gráfico indica os 3 piores bear markets da história do mercado cripto. Isso é representado pelas faixas de cor rosa. Reparem nas linhas inferiores. Sempre que esse indicador, o SMI, chega perto do low, isso funciona como forte sinalização de uma retomada, um bull market que pode estar chegando. Foi assim no primeiro bear market cripto, que durou cerca de 22 meses. Foi assim no segundo bear market, que durou aproximadamente 17 meses. Agora estamos há 18 meses no bear market atual e as curvas do indicador estão atingindo exatamente os mesmos patamares que antecederam a retomada nas 2 vezes anteriores. Se a história vai se repetir, é o que a gente vai ver nos próximos meses. Esse quarto gráfico aponta para um fundo duplo com pico no meio. Grafistas enxergam essa formação como prelúdio para alta forte, como esse pequeno gráfico ilustra aí nesse pedaço da tela. Alguns analistas estão vendo no preço do Bitcoin de junho para cá a formação dessa figura, que alguns chamam de ombro, cabeça, ombro, ou fundo duplo com pico no meio, sinal de que poderia haver uma probabilidade significativa de alta no valor do BTC daqui para frente. Um outro aspecto importante é a chamada taxa de hash, ou seja, de mineração do Bitcoin, o tanto de esforços que estão sendo direcionados para o blockchain do BTC. E o aumento da hash rate mostra que tem mais gente e mais supercomputadores fazendo mineração do Bitcoin. Essa taxa atingiu a máxima histórica, como a gente pode ver nesse pico de cor laranja. É uma sinalização animadora, em especial se a gente considerar que mesmo com o preço do Bitcoin longe das máximas, o interesse em minerar a principal criptomoeda do mundo continua. É uma boa aposta para o futuro. Agora, o volume da oferta de Bitcoins nas mãos de investidores de longo prazo ou long-term holders, ele está nas suas máximas, como essa linha verde do gráfico aponta. O que significa que esses investidores continuam confiantes no futuro do BTC, segurando suas criptos e acumulando ainda mais. Agora vamos dar uma olhada nessa sequência de gráficos postados pelo perfil TechDev no Twitter. O que se analisa são 2 coisas: os pontos de high downside risk, ou seja, os momentos onde há um risco desproporcionalmente alto de dar ruim, do investimento ser uma roubada, e são esses pontos indicados pela cor verde, e do outro lado, em vermelho, os momentos em que há um high upside risk, ou seja, uma alta probabilidade de ser um ótimo momento para investir, para comprar BTC, onde a chance de dar certo é muito maior do que a de dar errado. E nós estamos agora justamente em um desses raros momentos de high upside risk, que foram apenas 3 desde 2014. Segundo essa análise, é justamente nesses escassos momentos em que a gente encontra a melhor relação de risco-retorno para comprar bitcoins. Para completar a análise, alguém andou comprando nessa semana 740 milhões de dólares em Bitcoin. Isso é uma montanha de Bitcoin saindo das corretoras. A gente está falando de uma cifra maior do que o valor de mercado da companhia aérea Gol inteira. Essa retirada foi a maior desde junho, ou seja, em 4 meses. Especula-se se esse movimento é proveniente de alguma grande baleia, ou instituição financeira, ou ainda um grupo de grandes investidores arrancando o BTC da corretora e botando na carteira, ou seja, estocando. Esse gráfico indica o net das entradas e saídas de bitcoins nas corretoras em geral.
Quando a barra é verde, significa excesso de entrada de bitcoins nas exchanges. Quando é vermelha, indica saída superando os aportes. E a última barra vermelha mostra uma mega saída, uma retirada realmente gigantesca, maior que ela só de junho, quando o BTC viu seu preço derreter. E quanto mais bitcoins são retirados das corretoras, mais raro, mais escasso ele fica. Nesses outros gráficos aqui da Coinbase, a gente vê o que parece até ser um erro, mas não é não. O movimento do dia 18 de outubro mostra uma movimentação enorme de bitcoins. A linha amarela aponta a queda drástica das reservas de BTC na corretora. A linha vermelha, no último gráfico, mostra o tamanho da retirada de bitcoins naquele dia. Realmente algo atípico. Agora, para a gente ter uma outra perspectiva, olha essa última barra verde. O gráfico vai do começo de 2018 até agora. E essa foi a segunda maior retirada da Coinbase, uma das principais corretoras criptos do mundo, em todo esse período de quase 5 anos. Aproximadamente 48 mil bitcoins. Um apetite desse tamanho realmente serve como um bom alerta, um bom sinalizador para nós. Melhor do que palavras, são ações, e essa ação de resgate fala muito alto. Investidores gigantes comprando e acumulando bitcoins. Em resumo, o conjunto de todos esses gráficos que a gente trouxe aqui sugerem que o Bitcoin está sobrevendido, que os investidores de longo prazo continuam comprando e acumulando, que a mineração está nas taxas mais altas da história e que nós estamos em pontos que no passado indicaram uma forte probabilidade de reversão de tendência de queda, um prelúdio para o início do bull market. Aí, para completar, Mike McGlone, especialista de commodities e estrategista da Bloomberg, disse que na análise dele a gente está no momento de maior desconto do Bitcoin, analisando a média móvel de 100 semanas, indicativo de uma sobrevenda excessiva e de um ótimo buy opportunity. Será que esses indicadores todos vão se confirmar, apesar do cenário desafiador da economia? É o que a gente vai conferir nos próximos meses. Se você curtiu os gráficos e análises até aqui, contribui aí deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal, o Invest News. Valeu, hein, pessoal? Aí eu continuo comprado em Bitcoin. E bora pros Criptopitacos. Bill Miller, investidor bilionário do Value Investing, continua bullish com seus dois investimentos prediletos, Amazon e Bitcoin. Para ele, o Bitcoin é um seguro contra o desastre financeiro. Falando das stablecoins, Kevin O'Leary diz que a regulamentação delas pode fazer o mercado cripto disparar, com a entrada de muito dinheiro, por exemplo, de investidores institucionais e fundos. A Fidelity Investments diz que a conjuntura atual ajuda na percepção de que o Bitcoin pode se tornar um porto seguro para os investimentos. Eles afirmaram que um dos objetivos da gestora é tornar os ativos digitais como o BTC mais acessíveis para os investidores entenderem e usarem. Nassim Taleb, matemático, autor do famoso livro Antifrágil, parou de apostar contra o Bitcoin. Ele disse em um tweet que encerrou uma posição vendida contra a cripto. Essa posição vendida, ou short, estava aberta desde janeiro desse ano. Ou seja, ele apostava que o preço do Bitcoin ia cair ao longo do tempo e caindo, ele lucrava. Talvez por mais sorte que juízo, de lá para cá deu certo. Mas o interessante é que agora Nassim Taleb, pelo jeito, mudou de ideia. Ele apenas disse: fechei minha posição vendida em BTC. Sem razão. Vou pensar mais sobre isso depois. Lembrando que em setembro ele afirmou que o Bitcoin era um tumor. E agora é o Criptogiro. O Bitcoin entrou para o livro dos recordes. A criptomoeda foi reconhecida como a cripto mais valiosa do mundo e o primeiro ativo digital descentralizado do planeta. Já o projeto de NFTs CryptoPunks foi descrito como o colecionável mais caro do mundo. A Mastercard lançou uma ferramenta que vai permitir negociação de criptomoedas por bancos. Serviços como compra, venda e retenção de criptos serão oferecidos por instituições financeiras. O movimento faz parte de uma série de ações da gigante de meios de pagamentos voltadas ao universo cripto. Em meio a polêmicas, Kanye West se volta para o Bitcoin. Depois de ser banido do JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos, ele usou um boné de Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin, em protesto ao sistema financeiro tradicional. Tudo indica que o artista colocou ao menos parte do suposto patrimônio de 140 milhões de dólares em criptomoedas, depois que o JP Morgan disse que ia encerrar a conta do rapper e que ele tinha até 21 de novembro para transferir seu dinheiro. Apesar da conjuntura internacional extremamente turbulenta, a volatilidade do Bitcoin atingiu a mínima de 2 anos. Ótimo sinal para um ativo que sempre foi apontado como um dos mais voláteis e arriscados do mercado.
E o Nubank vai lançar uma criptomoeda própria. A ideia é oferecer benefícios como descontos e vantagens à medida que os clientes acumulam NuCoins. A moeda do Nu será oferecida na blockchain Polygon. Muito obrigado pelo like, por se inscrever no Invest News, por me acompanhar até aqui, até o final do programa, e a gente se encontra no próximo Crypto News. Tchau, pessoal. Bons investimentos.